Eu queria começar falando da situação internacional, que é muito importante. Nós temos acompanhado aí com bastante atenção a situação nos países vizinhos, com grandes explosões populares, né, que indicam uma fortíssima tendência à revolta popular em todos os países da América Latina, sem nenhuma exceção, né? Quando aconteceu o primeiro caso, que foi o caso do Equador, nós poderíamos pensar que fosse um incidente isolado, né? O governo aumentou de uma maneira exagerada os combustíveis, afetou diretamente uma parte da população, e isso aí promoveu uma mobilização. Mas já a mobilização mostrava que não se tratava disso, né? Porque ela se desenvolveu rapidamente no sentido de um confronto direto contra o poder constituído, né? Os manifestantes tentaram invadir o palácio do governo, invadiram o Congresso Nacional Equatoriano, o governo teve que mudar de sede, quer dizer, ficou absolutamente claro que não era uma coisa sem nenhuma direção, sem nenhum sentido, não era nada de episódico, e sim que se tratava de um acirramento da luta política continental, e a resposta, né, contundente das massas, a primeira resposta, digamos assim, que aparecia na superfície dos acontecimentos contra o golpe de Estado continental, né, que atingiu o Brasil, o Paraguai e a maioria dos países de uma maneira ou de outra, né. Esse cenário se generalizou por vários países, né. Nós temos, inclusive, países que não são muito citados, como o Haiti, onde a situação é cada vez mais... A desagregação do Estado capitalista no Haiti é cada vez maior, né? Nós temos uma mobilização extraordinária em Honduras também, que é muito pouco relatada. Em Honduras existe uma ditadura militar, que é encoberta por um governo civil, né? Resultado de eleições absolutamente fraudulentas. E essa ditadura militar, ela exerce sobre a população uma repressão muito grande, coisas que não são normalmente anunciadas. Então nós vemos aí, né, com o caso do Chile, com o golpe na Bolívia, a reação popular ao golpe, nós vemos aí que se trata de um movimento de caráter continental, né? Nós também mostramos que a base dessa situação, né, nunca é demais a gente repetir aqui, é a pobreza crescente do continente, né? Nesse sentido, também, né, há uma base homogênea para toda a crise política que nós estamos vendo. A pobreza do continente atinge mais de 1/3 da população de todo o subcontinente, mais os países do Caribe, México, etc. e tal. É uma coisa gigantesca. Cerca de 11% da população de todos esses países, no conjunto, estão vivendo numa situação de pobreza extrema, né? Mais recentemente no Brasil foram mostrados os dados também da situação do desemprego, que é muito grave, né? Aqui o governo fala em 12 milhões de desempregados, né? Isso daí já é uma mistificação dos números, porque, na verdade, são cerca de 17 milhões de desempregados, porque eles não contam junto com os desempregados que estão procurando emprego, aqueles que não estão mais procurando emprego, que eles chamam de desempregados desalentados. Se a gente somar, né, os subempregados, as pessoas que são muitas, que arrumam um pequeno negócio para sobreviver, um negócio muito precário, não é um negócio capitalista, né? É uma tentativa do trabalhador de conseguir o pão nosso de cada dia com expedientes econômicos. Se a gente contar tudo isso daí, nós vamos chegar numa cifra de 60 a 70 milhões de brasileiros numa situação gravíssima, né? São esses dados que explicam muito claramente
a razão da fúria popular que nós vimos em vários países. E por esses dados, inclusive pelos dados brasileiros, é totalmente irracional deixar de fora o Brasil, né, como muita gente procura apresentar. Muita gente fala, não, isso daí criou-se recentemente o mito da parte de um setor da esquerda de que o povo brasileiro é um povo inferior no planeta, né? A direita já tinha determinado que o povo brasileiro é inferior, porque aparentemente a nossa inferioridade cultural resulta do fato de que nós não fomos colonizados aqui por nenhum povo germânico, né? Todo mundo sabe, historicamente, que os povos germânicos são povos superiores. Veja o nazismo, né? É a raça superior, né? E nós somos a raça inferior. Apesar de que, né, se vocês me permitem uma pequena digressão, porque esse assunto, ele volta e meia aparece, ninguém se dá conta de que aquilo que nós chamamos de civilização ocidental é fundamentalmente um produto dos países latinos, né? Quer dizer, a raça inferior é aquela raça que constituiu a maior parte da chamada civilização ocidental. E a raça superior, a contribuição dela é muito inferior à dos inferiores. Mas, enfim, a direita sempre falou isso daí, é uma bobagem, né? Uma bobagem direitista, porque, como vocês sabem, né, agora todo mundo está vendo ao vivo em cores, né? Uma coisa que eu já tinha visto na época da ditadura militar. Os direitistas, eles têm uma enorme capacidade para o besterol e a idiotice. Então, eles criam essas coisas que só eles mesmos têm capacidade de acreditar, né? Mas isso daí vai aparecer na esquerda também. E agora a esquerda, para justificar determinadas teses políticas, determinou também que o brasileiro é inferior do ponto de vista da luta. O equatoriano seria mais combativo, o paraguaio seria mais combativo, né? O argentino é tradicional, eu sempre escutei essa conversa do argentino, né? O povo mais combativo do mundo, segundo eles mesmos e algumas pessoas no Brasil. Menos do que o chileno, menos do que o peruano, menos do que todo mundo. Quer dizer, se a gente correr para a direita, nós somos inferiores. Se a gente correr para a esquerda, nós somos inferiores também. Quer dizer, é um país condenado à inferioridade. Isso tudo é bobagem, né? São conclusões tiradas de dentro de uma cartola, né, de mágico, não estão fundadas na realidade. O fato objetivo e central da situação é que o Brasil está na rota do conflito tal e qual os demais países, né? Uma coisa que a gente deve entender, que também é um dado objetivo, é que a crise ela segue aquele ditado popular: a corda arrebenta do lado mais fraco. Então, por exemplo, o primeiro país a ter uma explosão enorme, que continua até agora sem parar, foi o Haiti. Por que o Haiti? Se é um problema subjetivo, se é um problema da consciência, da cultura do povo, por que o Haiti seria o primeiro de todos? Né? Por que não os argentinos? Por que não os chilenos? Por que não os mexicanos, etc. e tal? Não faz sentido. É que acontece que não é um problema cultural, não é um problema subjetivo, é um problema objetivo. O Haiti é um país cuja economia afundou no oceano. É um país cuja situação é absolutamente catastrófica. E é esse dado objetivo que impele o povo à revolta. Quando você está ameaçado de morrer de fome, quando você se vê num beco sem saída, você se revolta, né? E a situação se desenvolve a partir daí. E por que o Brasil digamos assim, acaba sendo quase que o último país a entrar em erupção? Porque o Brasil, ao contrário do Haiti, o Brasil está no polo oposto do Haiti na América Latina. O Brasil é o país mais rico do continente. Como o país mais rico, você tem meios para retardar essa situação, né? Você faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, né? Encobre. É uma saída precária para o desempregado, mas que é uma saída que é oferecida pelo tamanho da economia brasileira.
Então, isso aí serve como um amortecedor temporário, lógico, não vai resolver o problema, para a situação de crise. Né? Mas mais cedo ou mais tarde, a situação no Brasil vai vir à tona. Ela é tão explosiva quanto em outros lugares. Simplesmente que ela está mais sob controle, digamos assim. Né? A burguesia brasileira é muito mais forte do que a burguesia do Haiti, vocês podem imaginar isso. Né? E, portanto, a força da classe dominante influi no desenvolvimento da situação. Agora, nós também podemos imaginar o seguinte, que o Brasil, sendo o maior país da América Latina, né, sendo o país mais rico, tendo a maior classe operária, que tem uma história grandiosa de luta, como todos os países da América Latina, não existe nada disso de que o brasileiro não luta, é uma falsificação. A explosão social no Brasil seria uma explosão social de tremendas consequências. E, logicamente, que todo mundo procura evitar isso daí. Né? É mais ou menos assim, é preferível para o governo brasileiro ter uma revolta em Roraima do que em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Né? Quanto mais longe do centro, mais fácil de ser controlado. O Haiti é mais fácil de controlar. O Haiti é um país muito pequeno, né? No Caribe, e você tem condições de controlar isso aí, até certo ponto. Mas se a coisa que nós vemos no Haiti vier para o Brasil, aí já o efeito disso daí vai ser gigantesco.